Om Amen Om. Om Sri Ramakrishna Namaha. Om Sri Ramakrishna Namaha. Estando nós na véspera do 187º aniversário do nascimento de Ramakrishna, resolvemos comemorá-lo falando um pouco sobre ele e, sobretudo, lendo algumas partes de um livro de Romain Rolland, La vie de Ramakrishna, que foi do meu irmão Carlos, que o leu em 63 e sublinhou e marcou partes importantes, e que eu, em jovem, li e que reli partes volta e meia, tal como agora, para comemorar tanto Sri Ramakrishna como Romain Rolland, como o meu irmão Carlos Teixeira da Mota, infelizmente partido para os mundos espirituais na flor da sua idade, quando era diplomata no Brasil, e que deixou ainda assim alguns livros que vieram a ser publicados dos seus trabalhos, um dos quais referi até recentemente no livro que escrevi em coautoria com a Maria de Conceição Valdez, Timor, anos 30, em que fica, onde se encontra na bibliografia, a referência a esse livro sobre as relações diplomáticas entre Portugal e Timor durante a Segunda Guerra Mundial, e como a invasão japonesa foi precipitada pela entrada de um batalhão australiano em Timor. Mas o que nós aqui vamos falar hoje é de Sri Ramakrishna Paramhansa, um dos últimos grandes místicos da tradição indiana, que atingiu uma altura na sua capacidade de êxtase, de clarividência, de amor, de união com a divindade, que se tornou lendário, legendário e gerando mesmo uma ordem ainda hoje bastante importante, se não mesmo a mais importante das ordens que não as primordiais fundadas por Shankara no século VII, e que tem desempenhado aspectos importantes de divulgação do Sanatana Dharma, ou seja, do ensinamento eterno e sagrado da Índia por todo o mundo, além de grande serviço aos povos e às populações. Unem, portanto, o Jnana, o Bhakti e o Seva Yoga. Jnana da sabedoria, do conhecimento, o Bhakti da devoção e o Seva, que é aquele de serviço, desinteressado, serviço, porque se deve dar, transmitir, partilhar o que se sabe ou o que se tem. Assim eles têm em várias partes da Índia e até noutras partes do mundo aberto centros e servido. Pois Sri Ramakrishna é um jovem de Bengala, Brahman, mas de uma família muito pobre, e que nem aprendeu sequer praticamente a ler sânscrito, e que toda a sua aprendizagem é uma aprendizagem vivencial e oral, e que foi muito intensificada. Porquê? Porque
morrendo o seu pai aos 7 anos, ficando com um tio que tentou que ele estudasse, mas ele não estava virado para isso, tanto mais que a sua sensibilidade à beleza da natureza e ao que de divino ela perpassa se acentuou desde muito cedo, provocando momentos de êxtase em que ficava como que desconectado da realidade exterior, sinal já de que tinha um corpo psíquico bastante aberto e sensível ao mundo espiritual. Isso irá manifestar-se depois ao longo da sua vida, já que, tal como esta fotografia, capa do livro, The Glory of Sri Ramakrishna, Das Gupta, mostra-o num estado de um certo êxtase a cantar uma música, uma letra, uma canção que ele gostava de ouvir e que sabia, já que a zona onde ele nasceu e viveu à volta de Calcuta era a zona da Bengala, uma zona altamente poderosa de circulação de energias espirituais desde há milénios e que tinha uma tradição de seres intensificadamente abertos ao divino e desprendidos, que se tornou proverbial nos baús, nos cantores itinerantes, em alguns tântricos, e atingiu em Sri Ramakrishna, que conheceu todos esses, já que, como eu dizia, aos 7 anos, morrendo do pai e passando para uma educação escolar que não quis, teve rapidamente a sorte de o irmão mais velho, que era sacerdote de um templo ali perto da Dakshinabesvar, próximo de Calcuta, onde eu estive já também há alguns anos, foi raptado para o mundo espiritual e ficou com a hipótese de ser ele a assumir essa missão, esse cargo de ser sacerdote. E é isso que ele vai fazer. Já tem, de certa forma, de qualquer modo, 20 anos, quando é nomeado para esse posto. Um posto que tinha realmente um templo bastante grande e onde passava muita gente. A fundadora era uma pessoa muito rica, mas não era Brahman, era uma Shudra. Era uma da classe, da divisão da classe, das classes hindus, a dos trabalhadores, vamos lá, servos, de certa forma, pois é uma linguagem medieval, como isto proveio e que infelizmente já não tem grande poder, porque nós vemos ao longo da história dos últimos anos da Índia vários Shudras ou mesmo párias, que eram os que estavam fora do sistema das castas, chegarem a presidentes da República, tal Radhakrishnan, que foi até um alto filósofo. Pois, fazendo uma boa edição sobre a filosofia indiana e mesmo uns Upanishads, o texto talvez mais rico da espiritualidade indiana, uma edição com alguns comentários. Depois Ramakrishna, aos 20 anos, entra no templo e passa a aproximar-se de uma divindade que ele conhecia, ou uma forma da divindade, a deusa Kali, a deusa mãe, a deusa no seu aspecto tanto terrível como atrativo, e que ele todos os dias tem que dar banho, vestir, oferecer flores, tocar as músicas, fazer o puja, a adoração, tudo isso ritmicamente todos os dias e com vários monges itinerantes
e outros seres a passarem. E isso vai se tornar uma escola viva para Sri Ramakrishna, já que vai começar a aprender todo o repertório das canções e até de histórias da tradição indiana e bengali, e vai conhecer alguns yogis que vão estimular a sua progressão no caminho espiritual. Então, Raman Rolland, um dos autores ocidentais, que foi muito atraído, já tinha sido por Gandhi, tinha sido quase como um divulgador e um mensageiro do gandhianismo e da não violência no Ocidente. Nós temos um pequeno texto escrito sobre isso no blog, e neste aspecto vamos encontrar Raman Rolland a entrar no campo espiritual mais forte do que o de Gandhi, e onde transmite as suas percepções em notas pequenas que acompanham a obra que ele vai fazendo, em que registra partes grandes a partir de 3 das narrativas biográficas que são muito próximas de Ramakrishna, com os seus comentários e depois a sua narrativa, e por fim a experiência centenária e milenária de outros pensadores que são postos nas notas e que, de certa forma, contextualizam, para as pessoas que não conhecem tanto a filosofia indiana, o caminho espiritual, fazendo até referências, por exemplo, a Santa Teresa de Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, em relação aos êxtases que ela tinha. Ora, esta espiritualidade viva que Sri Ramakrishna vai viver leva-o a ter uma primeira mestra, uma mulher, que vai surgir quando é o momento certo. Assim é na vida das pessoas. Muitas vezes a pessoa certa, o mestre ou o instrutor certo, aparece-nos no momento último, ou no momento em que a nossa maturação é suficiente para receber. Ele tinha realmente aos poucos começou a ganhar uma familiaridade grande com Kali, a senti-la cada vez mais, mas também mantinha com as outras divindades, tal como Radha, a amante de Krishna, ou Sita, de Rama, e fazia todo esse tipo de devoções que o iam encaminhando e iam, de certa forma, balizando para ter os seus momentos de devoção e êxtase, num sentido não apenas monolítico. E isto vai ser importante porque Ramakrishna irá desenvolver ao longo dos anos uma capacidade de sentir a vibração e a essência de cada religião e da experiência e vivência de cada um dos fundadores, e senti-la e vivê-la durante uns dias, desenvolvendo, portanto, cada vez mais uma afirmação muito pioneira da unidade das religiões, da universalidade, da divindade, que, tendo nomes diferentes e pequenas concepções, elas no fundo são tudo facetas da mesma divindade. E, entretanto, ele aos 23 anos é casado
com uma jovem de 5 anos, algo típico na Índia, Sarada Devi, que vai só a essa cerimónia lá ao templo e depois regressa a casa até se tornar uma adolescente. E assim ficou, de certa forma, como um Brahman típico, com família, ou pelo menos a mulher, e a sua missão de manter a ligação entre a humanidade e a divindade e os deuses, ou as formas por onde a divindade chega até ao ser humano e os transforma ou melhora. Aqui vamos ler uma parte de que utilizo o sublinhado do meu irmão, que sublinhou a tinta com uma chave gráfica com um sinal de começo e fim, e vai-nos servir para entrarmos um pouco mais dentro da filosofia indiana. A crença comum, ou precisa, ou confusa, da Índia é que tudo o que existe só existe porque e pelo Espírito Universal, um e indivisível, Brahman. Portanto, não é um panteísmo, mas é uma divindade que está omnipresente e que depois se pode tornar visível àqueles que merecem essa visibilidade, para além dos mundos que assentem na natureza ou na fraternidade humana ou no amor com outros seres. É neste Brahman que nascem as imagens diversas dos objetos variados do universo, e o universo tem a sua realidade inteira deste espírito universal, do qual ele é uma ideia. Espíritos individuais, nós que fazemos parte integrante e orgânica do espírito cosmos, nós percebemos esta ideia do universo múltiplo e mutável, mas atribuímos uma realidade independente, tanto quanto não conseguimos chegar até ao conhecimento do Brahman, da divindade única. Nós somos então iludidos ou descentrados ou, de certa forma, perdidos por Maya, a ilusão que, sendo sem começo e estando para além do tempo, faz-nos tomar por realidade permanente o que não é senão o fluxo incessante das imagens mutáveis, passageiras, que brotam da fonte invisível, essa sim a única realidade. Aqui o nosso amigo Romain Rolland marcou: eu tomo de empréstimo esta recolha de ideias no magistral exposição preliminária da obra de Saradananda ao seu Sri Ramakrishna. Saradananda que conheceu Sri Ramakrishna, o que não foi o caso de Romain Rolland. Trata-se, portanto, de escapar ao fluxo da ilusão que nos rola e, tal como a truta que retorna saltando por cima das barragens da torrente, é preciso remontar, revoltar, retornar à fonte, o destino. Mas a salvação, ou a iluminação, ou a ligação a Deus é o objetivo. Este combate magnífico, doloroso, heroico, a fim de isso chegar, tem o nome Sadhana. E os sadhakas são os seres que se entregam a tal. A sua pequena legião, que de era em era não cessa de se renovar, recruta-se entre os corações mais intrépidos e impõe uma escola de aplicação, com disciplinas duras e provadas depois de séculos.
Duas vias são ofertas, duas armas da qual é preciso aprender longamente o manejo. E aqui lembro-me de Erasmo de Roterdão, que escreveu um livro que na época foi um grande best-seller, o Inquiridium Milites Christiani, que significa tanto um manual como um punhal do soldado ou do homem da milícia ou do cavaleiro cristão, a qual ele dava os ensinamentos para trazer ao de cima a filosofia de Cristo, filosofia Christi, ou seja, a maneira de ver o universo e os seres que Cristo tinha, adicionando um tipo de orações e de prática de reunificação maior, interior, com o nosso próprio espírito e com a ligação à divindade. Ora, na tradição indiana, estas duas vias são a do conhecimento, a do jnana, que é a que diz neti, eu não sou isto, eu não sou aquilo, não sou isto, não sou aquilo, uma ligação radical, e a do é isto, a via do conhecimento pela afirmação progressiva e que será a arma do Bhakta. Bhakta é o devoto, o ser que coloca o seu coração como fonte de amor em ação e o orienta, apesar de todas as dificuldades e dispersões, para o divino e para o desejo de fazer a vontade divina e ver a divindade, de modo a que ela possa até ir se formando ou nascendo ou impregnando mais na nossa essência espiritual. Este mistério é, no fundo, o mais profundo e o mais misterioso. Pouquíssimos seres testemunharam-no com profundidade, com realidade, e ainda há tempos, escrevendo um artigo para um dicionário de mística e espiritualidade sobre o verbete da clarividência, me interroguei dentro da tradição católica, já porque seria dentro da cristã, quais seriam os que tiveram mais essa clarividência pura, essa visão da divindade. E afirmei questões, sobretudo, quem poderia ter sido, e deixando pairar que talvez Ruysbroeck tivesse sido um dos que conseguiu mais, sem menosprezo com outros. Mas este nascimento da divindade foi também muito realçado pela tradição indiana na afirmação e desenvolvimento do Ishta Devata. Ishta Devata, que é, Devata é a divindade em nós, a divindade pessoal, Ishta desejada, e que gurus indianos, como por exemplo o Guru Ranad, que eu tenho escrito alguns textos no blog, ou o ocidental alemão do começo do século XX, Bo In Ra, desenvolvem bastante a importância deste nascimento maior da presença divina, da irradiação divina, e que é procurada por uma via de amor, de serviço e por uma prática de concentração, de oração, de meditação, na qual a utilização de certo mantra inicial, pronunciado em voz baixa, produz uma concentração do pensamento tão disperso por todo o tipo de informação que nós recebemos e que neste século XXI se aguçou ainda mais pelo aspecto de envolvimento emocional que a luta entre narrativas oficiais e narrativas alternativas e, em geral, mais verdadeiras, tomaram conta dos noticiários, dos comentadores, dos articulistas, dos pensadores e da população em geral. O ser humano conseguir retirar-se, pelo menos numa proporção energética e em momentos, é fundamental
para poder comungar mais minutos com a divindade, com o divino, com a tal meditação que nos Yoga Sutras de Patanjali é classificada, definida, claro que em termos apenas indicativos, como um fluir contínuo de uma linha de pensamento e que se aproxima do silêncio ou da contemplação pura. É isso que permite depois os estados de unidade com aquilo que se invoca ou adora ou contemplanta, ou mesmo em certos níveis, quando investigamos também do que se estuda e que se procura. Ora, diz-nos ainda aqui o nosso amigo Romain Rolland, que chegou a ser Prémio Nobel. O primeiro lugar no Jnanin é no conhecimento intelectual, e ele renuncia a tudo o que surge e aparece do exterior. O segundo é sobretudo amor, e pelo amor ao bem-amado, cuja forma varia, ele renuncia a tudo o que não é dele. A via do Jnana é, portanto, a do absoluto, do Deus impessoal. A via do Bhakti é a do Deus pessoal. Ou, acrescenta aqui Romain Rolland, ou pelo menos ele não se demora longamente antes de juntar-se no seu termo aos peregrinos do Jnana. Pronto, aqui é bastante difícil termos a certeza. Há grandes mestres do Bhakta e da aceitação de uma espiritualidade eterna do espírito, enquanto que individualidade, enquanto houver a manifestação, certamente, enquanto houver a manifestação como tendo uma existência, de certa forma, infinita, individualizada, sem se fundir nesse absoluto que, de certa forma, o budismo foi desenvolver numa linha nihilista já que foi tomado, de certa forma, a descrição do Buda em relação ao divino, como não nada dele se podendo dizer, ou que nem é, nem que não é, e que acabou por ser tomado de uma forma nihilista, de um vazio, que foi rapidamente, na maior parte das tradições, colmatado por dezenas de formas de divindades e de bodhisattvas e de budas que pululam o cosmos e que tornam esse vazio, que já não era vazio, ainda mais cheio de formas e de seres individualizados. Havia de Bhakti, aqui termina a seta do meu irmão Carlos Teixeira da Mota, muita luz e muito amor para ele, que possa na sua alma a divindade de brilhar mais e ele estar bem desperto e bem ativo enquanto peregrino, tanto do Bhakti e como do Jnana, desta unidade. E diz-nos então depois que chega-lhe então a ajuda quando ele estava sem saber bem qual caminho é que era o melhor, o que é que ele devia desenvolver, e chegou uma mulher, uma renunciante, uma sannyasin, que chamava-se, que foi chamada como a Bhairavi Brahmani, a monja, vamos lá, itinerante e, de certa forma, sem obedecer a nenhuma regra Brahmin, que, mais velha do que ele, uns 15 anos, nascida de uma família culta e rica Brahman, portanto, culturalmente muito instruída dos textos santos, conseguiu iniciá-lo e transmitir-lhe tudo o que era o seu
de crescimento na devoção, que é apresentado aqui também por Romain Rolland, que curiosamente, não tinha até percebido isto, cita em linha de rodapé Ruysbroeck, do ornamento das núpcias espirituais, que é uma frase muito bela e que de facto vem quase que em sincronia confirmar-nos como o corpo místico nos inspira se nós nos abrimos a ele. E diz-nos então que neste caminho de Bhakta ele escolhe uma forma de Deus, neste caso que foi a Mãe Divina, Kali, e que se absorve longamente nesse amor para ela. E que aos poucos ele vai começando a conversar com ela, a tocar, a ver, e a partir de certo momento, à mais pequena concentração, já sente a presença viva. E a partir de algum momento começa a vê-la nas outras formas e que todas elas irradiam dessa ser bem amada. E então, diz-nos Romain Rolland, esta divina polimorfia povoa a sua visão. E, por fim, ela enche-o tanto da sua música que ela toma todo o lugar nele e já nada resta no mundo material e ele perde a consciência. É chamado o Savikalpa Samadhi, o estado de êxtase superconsciente, onde, contudo, o espírito se mantém firme e desperto no mundo interior do pensamento e onde vive ainda do sentimento da sua própria com Deus. Só quando tudo desaparece e já se está no nível final é que há a junção suprema com o Brahman e então é chamada o Nirvikalpa Samadhi, Nirvi já sem distinção, há uma fusão. Poucos chegam a este nível, pouquíssima gente, certamente. Portanto, a Bharavi ensinou-lhe as várias escrituras, as várias formas de sadhana, os tantras, e ele praticou todas as formas de espiritualidade e começou-se a tornar conhecido, porque ela, a dado momento, a sua iniciadora, diz Romain Rolland, reconheceu nele uma encarnação da divindade, uma encarnação mais viva, um semi-avatar, como se diz, avatar de descida da divindade, e de uma reunião que ela provocou em Dakshineshvar, que é o local do templo e onde Ramakrishna, um local de alta vibração sacral, uma reunião que convocou onde, depois de discussões sábias de mundos expandidos, a Bhairavi impôs às autoridades teológicas o reconhecimento do novo avatar. Isto é claro, uma forma talvez exagerada, mas de certo que aconteceu uma afirmação e uma manifestação e uma transmissão, um darshan, ou seja, uma presença viva de um mestre que realizou já intensamente a divindade. E nós vemos como hoje em dia há tanto falso guru, 90% dos gurus indianos que andam pelo Ocidente são completamente fraudes, têm muito pouca da realização que dizem, podem saber bastantes textos em sânscrito, podem até ter certa sabedoria, podem até ter bastante amor, mas essa realização divina não está presente neles e é bastante visível a quem tem já alguma discernimento, alguma viveca, como se diz na tradição
indiana desperta a partir das suas realizações e dos seus contactos com seres em quem, como até Ramakrishna fala, e como outros mestres falam, estou-me a lembrar de Dara Shikoh, que quando foi visitar o seu mestre Myanmar, Dara Shikoh, o filho de Shah Jahan, construtor do Taj Mahal, o herdeiro do Império Mogol, e que era um ser fadado para a união das várias religiões e para uma Índia em que haveria um encontro grande entre o hinduísmo, o islão e até o cristianismo, foi barbaramente atacado e morto por Aurangzeb e as forças mais ortodoxas, fanáticas que o rodeavam do Islão, perdendo-se assim uma oportunidade única de se ter evitado, seja a partição da Índia, que talvez não tivesse que ser de qualquer forma, mas que poderia ter dado muitos frutos. Mesmo assim, de Dara Shikoh resultou a primeira tradução para o persa das Upanishadas, de várias das mais importantes Upanishadas, feita por ele com alguns sábios indianos sanscritólogos, a qual veio a ser traduzida pelo francês Anquetil Duperron no final do século XVIII para latim, e desse latim foi lido por grandes filósofos do Ocidente e entrou no Ocidente. Kant, Hegel, Schlegel, Schopenhauer são alguns dos mais importantes que tiveram conhecimento e que referiram sobretudo Schlegel e Schopenhauer. Ora, Ramakrishna e Dara Shikoh tinham essa experiência da divindade viva e acesa no coração das pessoas, e no caso de Dara Shikoh, quando ele foi, como eu dizia, ter com o seu mestre Myanmar da primeira vez e ficou a uma certa distância, apesar de ele ser o príncipe do Império, o Myanmar disse: aproxima-te, abre o teu casaco, abraça-me. E assim fez Dara Shikoh, e ao fim de 1 minuto ele gritou: não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Tal a felicidade e a intensidade da comunhão com a divindade que o outro mestre Myanmar lhe transmitiu. Pois Ramakrishna, que tinha, e falam disto, Romain Rolland fala disso, que Ramakrishna tinha o peito com uma certa marca, uma cor levemente encarniçada dessa intensidade de amor, quando foi visitar, isso é um dos capítulos deste livro, um dos capítulos próximos, que é intitulado Os Construtores da Humanidade, da Unidade, em que ele fala dos mestres indianos que no fim do século, vamos lá, no final, nos princípios do século XIX, fizeram criações importantes na espiritualidade indiana, no sentido de libertá-la de certo tipo de superstições e aproximarem-nas da divindade única. E um deles foi exatamente Devendranath Tagore, que vive entre 1817 e 1905 e que era o pai de Rabindranath Tagore, e que Ramakrishna, na sua busca de conhecer outras pessoas que tivessem avançadas no caminho espiritual, foi ter com ele e pediu-lhe, já com fama, já depois desta afirmação de ele ser um ser bem elevado, e quando chegou lá pediu-lhe mesmo para ele abrir a camisa para poder ver o seu peito. E disse-lhe então que sim, que via que ele tinha, apesar de ser um peixe que nadava no oceano de Maia à grande, pois tinha família, tinha rico, era muito rico, fazia tudo, tinha também uma prática de amor e de espiritualidade que tinha. De qualquer forma, a relação não se manteve tanto com ele, já que depois
o Devendranath disse que no dia seguinte iria ter lá uma sessão e com música e com isto, mas que convinha que o Ramakrishna viesse vestido não só com uma roupinha muito simples, branca, mas que se vestisse completamente. E Ramakrishna disse que não, que isso não era. Ele era no fundo, um yogi e Brahman desprendido e que vivia noutro nível e que não tinha que fazer isso, mas que logo veria. Mas no dia seguinte de manhã, Ramakrishna recebeu um mensageiro a dizer que escusava de se, vamos lá, perturbar ou perder tempo a ter que ir lá. E assim cortou essa relação. Com quem ele vai desenvolver mais uma relação é com Keshub Chandra Sen. Esse sim é um mestre muito espiritual que foi o mestre do Brahmo Samaj, um movimento que uniu bastante também o culto da divindade ocidental e a concepção oriental, e que eu posso aqui ler um bocadinho os 4 artigos de fé que foram postos primeiro por Devendranath e que depois passou a ser o Keshub Chandra Sen, ainda que tenha feito uma cisão, que os utilizou e que aproximou-se bastante de Ramakrishna porque tinha realmente uma grande capacidade de humildade e de aprendizagem e estabelecendo-se uma grande relação de amor. No começo, o meu irmão sublinhou também esta parte, os 4 artigos de fé do Brahmo Samaj. No começo era o vazio. Um supremo existia só. Depois ele criou todo o universo. Ele só é o Deus da verdade, a infinita sabedoria, a bondade, a potência, o eterno, o todo-poderoso, um sem segundo. É no seu culto, na sua adoração, que reside a nossa salvação neste mundo e no outro. O culto consiste em amá-lo e a fazer o que ele ama. Portanto, era uma concepção unitária, por isso eles são também chamados os unitaristas, e que vai juntar uma série de pessoas, entre os quais vai então surgir depois o Keshub Chandra Sen, que 36 anos mais novo, vai viver de 1838 a 1884, que vai ser a segunda geração, e já que era uma pessoa bastante mais aberta à Europa e era a pessoa que tinha relações com a sociedade asiática, com a Europa, era portanto uma família mais burguesa e liberal e que fez o contrário de um unitarismo tão excessivo, já que se abriu mais a uma unidade a partir de uma experiência interior e que era mais fácil do que atingir apenas uma unificação intelectual. Keshub proferiu várias conferências, fez alguns livros, terei que um dia escrever sobre ele, e ele chegou a afirmar um dia que a Europa e a Ásia têm que aprender a encontrar a harmonia da sua unidade. É uma frase dele importante, onde fez, de facto, um misticismo grande introduzido no Brahmo Samaj, seja em relação a Jesus, seja a Chaitanya, e a utilização de cantos, de kirtans devocionais. Daí que Ramakrishna fosse várias vezes a estes centros ouvir os cantos e frequentemente entrar em êxtase, em intensidade de amor à divindade e partilhá-la pelos que rodeavam. Já vai longo este texto. Agradecemos muito a
Sri Ramakrishna, a Romain Rolland, Kashub Chandra Sen, Devendranath Tagore, a Bhairavi Brahmani e a todos os seres desta tradição e que eles nos inspirem a conseguirmos ter uma maior unificação interior com o espírito, com o mundo espiritual e abrir-nos mais à divindade, em paz, em harmonia, vencendo todos os conflitos mundiais, ou mesmo sociais, ou mesmo pessoais que todos temos que encontrar na vida e podermos renascer constantemente e nesta comunhão com a verdade, Jnana, o amor, Prema Bhakta e na humilde aspiração a que as bênçãos de divindade, da verdade e do amor deixam mais sobre todos nós e nos permitam abismar-nos no coração e aí descobrirmos e sentirmos mais a fonte última do nosso ser, de amor e de divindade. Om Sri Ramakrishna Namah. Om Satpurusha. Om Muhammadala. Om Kasta Sharavata. Luz amor, 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 oh divindade. Om, Yom, Yom, Yom. Pax, Lux, Amor.